salve galera, bom dia, quer dizer, boa tarde, ou quem sabe, boa noite. Não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas eu tenho certeza que você vai assistir. Professor Valci chegando na área, correção de algumas atividades direcionadas à terceira série do ensino médio, ok? Terceira série do ensino médio, pré-ENEM, vamos lá, útil para todos vocês. Professor Valci, história, aquele que tem uma visão ampla sobre todos os fatos, beleza? Vamos lá? Então, esse material ele é daquele período ali, meados do século XIX, né, segunda metade do século XIX, início do século XX. Engloba aí unificação italiana e alemã, segunda revolução industrial, o neocolonialismo e a Primeira Guerra Mundial. Fatos que, apesar de serem estudados separadamente, eles estão ligados uns aos outros. Muitas vezes as consequências de uns são as causas do outro, certo? Então lembre sempre disso. Fatos históricos são estudados separadamente, mas isso não significa que eles não estão relacionados uns com os outros. Oi, tá certo? Então vamos lá. Primeira questão da FUVEST. No século XIX, vários grupos de diferentes tendências lutaram pela unificação da Itália, assumindo o poder no novo estado a facção. Então vamos lá, Popular Republicana, letra A, simpatizante do anarquismo, comandada por Garibaldi. Não, essa a gente descarta, que apesar de Garibaldi ser um cara como o professor Valci, né, odeia uma confusão, mas a confusão chama ele. Vocês sabem que Garibaldi ele veio no Brasil, ele lutou ao lado dos farrapos, e depois a confusão chamou ele para a Itália. E ele, como odeia a confusão, mas não deixa de atender ao chamado, foi. É como eu, detesto confusão. É uma pena que a confusão me ama, ela está sempre do meu lado. É horrível isso. Mas vamos lá. Letra B. Radical católica. Não, a igreja ela não assume. Tanto que alguns territórios são da igreja, alguns principados, 2 ou 3, se não me falha o tico e teco. E ela perde também o comando sobre esses principados. Proletária urbana, defensora do socialismo. Não, o socialismo ele não chega no comando da Itália. Pelo contrário, tempos depois vai chegar o fascismo, que é meio anti-socialismo. Letra D, monárquico-burguesa com tendência liberal, dirigida pelo conde de Cavour, ou Cavour, não sei como é que fala esse troço aí. Vamos falar como se lê. Cavour. Ok? Então, o que serve aí? A monarquia burguesa vem, a burguesia, mais uma vez, a burguesia junto com a nobreza, a junção do poder dito real, da nobreza de nascimento, com o poder financeiro burguês. Tendência liberal, óbvio, eles estavam lutando pelo mercado, principalmente interno e externo. Eles queriam se juntar para desenvolver a indústria, para combater a industrialização inglesa, concorrente da Inglaterra. Óbvio que aí então entra essa tendência liberal, o liberalismo, principalmente na área industrial e comercial. E o conde de Cavour, seja lá como diz, foi o cara que lidera esse movimento no início. Então, o primeiro grupo a assumir o poder da Itália unificada é a monarquia burguesa, com tendência liberal, ou seja, sempre que fala em burguesia vai estar o liberalismo, porque eles são capitalistas, eles querem que tenha uma certa... não é uma concorrência livre, mas eles formam seus monopólios para ganhar dinheiro. O intuito da burguesia, ganhar dinheiro. Ok? Pequena burguesia partidária da República, não. O movimento republicano da época da unificação ele era muito fraco. Ok? Questão 2. FUVEST 2006. Para mim, o mais absurdo dos costumes vale mais do que a mais justa das leis. A nossa legislação alemã contenta-se com evocar o espírito atual, notadamente o espírito francês, mas não faz alusão ao espírito do povo. Essa frase do alemão William Gerlach, em 1810, exprime uma visão.
Essa não é a visão só dessa frase, essa é a visão desse momento de unificação, que ela une dois sentimentos. Liberal e democrático? Não, porque olha só, quando ele coloca aqui, o mais absurdo dos valores vale mais do que a mais justa das leis. Então isso aí é uma questão o quê? Que ele está tendo aquele amor pelo país, ele é uma questão romântica pelas suas tradições. Opa, eu acho que eu já dei a resposta, então vamos ver? Romântica e nacionalista. Esse é o sentimento que envolve as unificações tardias do século XIX. As unificações alemã e italiana. É aquele sentimento de amor, meu país, vamos nos unir, vamos ser fortes. Ok? Socialista não, socialismo ele vai explodir mesmo só a partir de 1917, 18 com a Revolução Bolchevique. Teocrática não, teocentrismo, né? Vocês sabem aquela teoria onde os reis trazem a religião, eu sou o Deus, eu que comando. Conservadora também não, porque ele faz alusão aos ideais, a questão da raiz da sua nação. Terceira, Fulvestre 1991, um pequeno texto que vocês adoram, né? Vocês adoram ler. Desde a 0 hora de hoje, 20 horas de ontem, em Brasília, existe uma só Alemanha. O hasteamento da bandeira alemã de 75 metros no mastro de 45 metros de altura, em frente ao Reichstag. Isso aí é o parlamento alemão, tá, gente? A Câmara dos Deputados alemães chama Reichstag, eu não sei como eles falam, ou como fala alemão, né? Reichstag! Em Berlim, no primeiro minuto desse dia 3, selou a anexação da Alemanha Oriental pela Ocidental. A Praça da República, onde fica o parlamento alemão, estava totalmente tomada. Centenas de milhares de alemães cantaram em coro a canção da Alemanha, hino nacional para celebrar o fim da divisão do país. Então, 3 de outubro de 1990. Esse texto faz alusão ao quê? À queda do Muro de Berlim, a reunificação da Alemanha. A notícia anterior refere-se à recente reunificação da Alemanha, que simboliza a conclusão de uma etapa marcada pela divisão do mundo em blocos geopolíticos desenhados por duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. No passado, a unificação alemã também foi o principal objetivo da ação política de Bismarck. Guarde esse nome, vocês vão sempre ver esse nome. Chanceler de ferro, Otto von Bismarck, responsável pela unificação alemã. O cara responsável pelo segundo Reich alemão. Reich, para quem não sabe, império. Então, o segundo império alemão foi montado e desenhado através da força de Otto von Bismarck, que era prussiano, que para concretizá-lo em 1871 combateu. Quem que eles combatem? Espanha, Prússia e Áustria. Onde tiver Prússia, você já joga fora. Por que joga fora? Prússia era um país germânico. E Otto von Bismarck era prussiano. No primeiro momento, a historiografia ela conta que as pessoas achavam que a Prússia ia incorporar a Alemanha. E para surpresa de todos, aconteceu o contrário. A Alemanha incorporou a Prússia, nasceu o grande país, a grande nação alemã, e a Prússia deixou de existir. E Áustria, França, Inglaterra e Espanha, Dinamarca, Rússia e Itália, Prússia, Inglaterra e Holanda, Dinamarca, Áustria e França. Aí vai se entrar a questão italiana na jogada. Dinamarca, Áustria e França são os países que vão ser combatidos nessa unificação alemã comandada por Otto von Bismarck. Por quê? A Áustria, apesar de ser um povo germânico, ele já tinha o seu império austro-húngaro. Eles não queriam deixar crescer demais para que outro povo germânico acabasse sendo concorrente a ele. E a França comandava vários principados italianos. Então, e também era detentora de uma área chamada Alsácia e Lorena, cobiçada por vários outros países. Por que cobiçada? Porque ela possuía reservas de minério de ferro e carvão mineral. A matéria-prima
da época, do momento, que era o minério de ferro para as construções em ferro, e o carvão mineral, a maior fonte de energia. Então todo mundo queria Alsácia e Lorena. Então, nesse combate da Alemanha contra Áustria e França, vai resultar a derrota francesa e austríaca, vão ser obrigados a ceder ou a reconhecer a retomada dos principados pela Itália, e a derrota francesa e a unificação alemã vai fazer com que a Alemanha seja obrigada a ceder o território de Alsácia e Lorena para a Alemanha. E como eu disse no início, um acontecimento ligado ao outro, o revanchismo criado dentro da França pela tomada desses territórios vai fazer com que a França cresça um ódio contra a Alemanha, que vai ser um dos fatores iniciais da Primeira Guerra Mundial. Veja só, unificação alemã altamente ligada, uma das suas consequências é a causa da Primeira Guerra, ok? Quarta, unificação da Alemanha em 1870, decorreu. Letra A, grande desenvolvimento econômico e social dos Estados germânicos e acabou com a hegemonia austríaca na Europa continental? Não. Tá? Não vai ter um grande desenvolvimento social nesse primeiro momento e também não tem essa questão da hegemonia austríaca. Não havia. A Áustria tinha sim uma família real muito forte, a casa austríaca, os Habsburgo eram muito fortes, eles haviam príncipes e princesas da casa dos Habsburgos espalhados pelo mundo, inclusive no Brasil, tá? Leopoldina, esposa de Dom Pedro, era dos Habsburgo. Tá aí a nossa bandeira, né? A historiografia ela diz que o verde e amarelo da bandeira brasileira são as cores da casa Bragança e Habsburgo. Então foge um pouco daquela coisa bonita, né? O verde das matas, o amarelo do ouro, mas segundo alguns historiadores não tem nada a ver a mata e o ouro com o verde e amarelo, e sim as casas reais de Bragança e Habsburgo. Tanto que a bandeira muda pouco, né? Vocês podem perceber que a bandeira brasileira inicial lá do Império, ela era o mesmo formato, verde e amarelo, só troca o brasão no centro para esse globo estrelado representando os estados. Letra B. Grande desenvolvimento econômico e social dos estados germânicos que acabou, desenvolvimento econômico e social dos estados germânicos que acabou com a hegemonia francesa na Europa continental. Pode ser aí? Pode. O que vai ser essa hegemonia francesa? Lembra que eu falei agora há pouco? França entregou, contra a vontade, óbvio, os seus territórios de Alsácia e Lorena para a Alemanha. O que implica isso? Uma perda financeira muito grande. Então, se os territórios maiores produtores de minério de ferro e carvão eram franceses, as indústrias que estavam em desenvolvimento ao seu redor tinham que comprar esses recursos dela. Então, fazia com que ela tinha esse recurso, a sua indústria desenvolvia e ela tinha uma certa hegemonia dentro do continente. Disputas sociais entre burguesia e militares nos estados germânicos, o que acabou com a hegemonia russa na Europa, parou, principalmente porque a Rússia nesse período ela estava totalmente atrás das outras nações. Enquanto as outras nações já estavam industrializadas, a Rússia continuava uma monarquia centralizada na mão do czar e era praticamente ainda um estado medieval totalmente agrícola. Letra D de doido, do grande desenvolvimento militar dos estados germânicos que acabou com a hegemonia da Terceira República Francesa na Europa continental. Essa questão de Terceira República Francesa destoou todo o contexto aí. Não há essa divisão dentro da França. Letra E, desenvolvimento econômico e social dos estados germânicos com a hegemonia da Itália. A Itália, nesse período, ela estava igual à Alemanha, tentando se unificar. Então não havia uma hegemonia. O único país que poderia ter uma hegemonia aí seria a França ou Inglaterra. Então, correto aí, letra B. Desenvolvimento social dos povos germânicos, quando eles começam a se unir, deixando de lado ou tirando o poder da nossa querida França, ok? E vamos para a quinta e última, né? Para não ficar uma coisa assim muito cansativa. Opa, o negócio está enroscando aqui. Quinta.
Níveis per capita de industrialização. Reino Unido em 1900 é igual a 100. Então, vamos lá. Alemanha, Bélgica, China, Espanha, Estados Unidos, Reino Unido, tá. Todo aí um quadro. Com base na tabela, é correto afirmar: a industrialização acelerada da Alemanha e dos Estados Unidos ocorreu durante a primeira Revolução Industrial, mantendo-se relativamente inalterada durante a segunda Revolução Industrial. Vamos voltar lá? Então veja aí. Estados Unidos, ele vai se desenvolver mais aqui, 1860. 1860, período da segunda Revolução Industrial. Então voltamos. Letra B. Países do sul e do leste da Europa apresentam níveis de industrialização equivalentes ao dos países do norte da Europa e dos Estados Unidos durante a segunda revolução. Vamos ver? Bélgica, Índia, Itália. Então vocês notam que parte ocidental, Alemanha, Bélgica, aí você desce para a França e principalmente para o Reino Unido, eles são muito mais desenvolvidos do que o restante. Ó, Índia, a China já está lá no Oriente. Então também não considera-se aqui. Letra C. A primeira Revolução Industrial teve por epicentro o Reino Unido, acompanhado em menor grau pela Bélgica, ambos mantendo níveis elevados durante a segunda Revolução Industrial. Bora ver? Então o Reino Unido, ele começa com 10, 16, 64. Mantém-se elevado? Sim. A Bélgica começa com 9, 10, aqui na segunda, 28. Se você olhar o quadro, a Bélgica, ela está atrás, apesar de uma distância grande, ela está atrás apenas da Inglaterra, que é o epicentro, sim, da primeira Revolução Industrial e também da segunda, só que da segunda já se espalha. Então, letra correta aí, letra C, primeira Revolução Industrial, epicentro Reino Unido, acompanhado em menor grau, você vê lá que a distância entre Reino Unido e Bélgica é grande, mas a Bélgica é o segundo país no desenvolvimento industrial na época, ok? Níveis de industrialização verificados na Ásia em meados do século acompanharam o movimento geral. Isso não é verdade. Você vê aqui, ó, a China 4, na verdade até caiu na China e na Índia também caiu. Então não houve um desenvolvimento, houve uma queda. E o Japão se destacou como o país asiático de mais rápida industrialização no percurso da primeira Revolução Industrial, perdendo força. Vamos ver lá de novo. O Japão 777, então ele se mantém. China e Índia, a China na frente do Japão, então também não é verdade. Letra correta, letra C, ok? Então, gente, é isso. A primeira parte da nossa correção fica por aqui. Em breve estaremos aí voltando, colocando mais correções. E aí esse link vai chegar nos grupos de vocês, para vocês acessarem lá o YouTube, dar aquela curtida, tocar aquele sininho e vamos lá, tamo junto rumo à aprovação de todos vocês no Enem. Valeu!